Olá, você pessoa curiosa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a Previsões da Paz Azul. Oi, eu sou a Beatriz Paz, você pode me chamar de Paz Azul, que na descrição tem tudo que você precisa saber, tá? Essa tiragem ela é geral, então se não bateu, solta. Checa o resto dos vídeos aqui no canal que tem um monte de coisa, tem mensagem de Hecate, de Lilith, de Afrodite, de Artemis, de dinheiro, de amor, tem um monte de coisa, tenho certeza que vai ter uma mensagem para você. Se for a sua primeira vez aqui, oi, tudo bem? Dá uma olhada nos vídeos aqui do canal, já cantei a pedra, já falei o que você pode fazer aqui, tá? Se você quiser ajudar o canal, tem 2 jeitos que você pode fazer isso. O primeiro deles é com o Pix aqui na descrição, qualquer quantia é bem-vinda. E o segundo é engajamento. Se inscreve, clica no sininho, deixa seu gostei, hype o vídeo, compartilha. Quer comentar alguma coisa, não sabe o que comentar? Escolhe um emoji e põe nos comentários. Ou me fala qual foi o motivo que você escolheu, tá bom? Sigo na busca por um lar para o Damiano, não sabe do que isso se trata, tá aqui na descrição, tudo bonitinho explicado também. Essa adoção é mais importante do que nunca. Se você tá me ajudando, muito obrigado. Se você quiser me ajudar, fica à vontade. E toda quinta-feira, tirando exceções, tem enquete com tema de vídeo aqui no YouTube. Mas, se você tiver alguma sugestão de tema de tiragem, me fala que eu quero saber também, tá bom? E a minutagem vai estar na descrição também, para ficar mais fácil para vocês. E dito isso, vamos aos seus montinhos. Montinho número 1, chaveirinho do Darth Vader. Montinho número 1, chaveirinho do Darth Vader. Aqui, bonitinho. Chaveirinho do Darth Vader. E o montinho número 2 é... Eu não sei se isso era parte de um par de brincos, se isso era parte de um colar. Eu não sei. Presentinhos do universo que eu encontro por aí, né? Mas é esse pingente balangandanzinho de pedra da lua, né? De Moonstone. Então aqui tem o montinho número 1, o chaveirinho do Darth Vader. Ai, para. O montinho do chaveirinho do Darth Vader. O montinho número 2, esses balangandanzinho aqui. Tá? Se quiser pausar para escolher com calma, fica à vontade. Quer escolher as duas opções também, fica à vontade. Não bateu nenhuma, não tem problema. Tem mais um monte de vídeo aqui. E domingo que vem tem previsão nova também. Então é isso. E eu vejo você na sua leitura ou no próximo vídeo. Vamos lá, montinho número 1. O que você precisa ouvir agora, montinho número 1? Montinho número 1. É o chaveirinho do Darth Vader. Pode ter alguma coisa a ver com Star Wars. Pode ter alguma coisa a ver com o personagem do Darth Vader. Eu vou ficar devendo esse conhecimento para vocês, gente. Eu ganhei esse chaveirinho do Darth Vader de presente, né? Mas eu não entendo muito de Star Wars. Não manjo muito de Star Wars. Mas é bonitinho, olha. É um chaveirinho de Lego bonitinho. Ele é bonitinho, eu achei bonitinho. E eu ganhei de presente também, pô. Né? Mas o que tem aqui? Isso aqui é um Lego, né? E Lego é coisa de criança, né? Não que seja só coisa de criança, mas, né? É um brinquedo, né? Lego não deixa de ser um brinquedo. E tem muita gente que compra, né? Aqueles Lego de arranjo floral. Tem o Lego da Millennium Falcon também, né? Que não deixa de ser um quebra-cabeça muito da hora, né? E uma atividade legal. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o personagem Darth Vader, porque ele tinha todo o lance, né, o relacionamento dele com o Luke, que era todo esquisito, né? Talvez tenha alguma coisa aqui, porque a história deles é trágica, né? O relacionamento deles é trágico. Então, pode ter alguma coisa aqui sobre não deixar as coisas passarem de um certo ponto, né? O famoso caminho sem volta, como diria Kansas, né? Point of no return. Pode ter alguma coisa a ver com a música, né? Hello! Pode ter a ver com essa música também, né? Kansas. Acho que é do Kansas. Point of no return, né? Que é o famoso caminho sem volta, né? Não dá pra voltar daqui, é o ponto sem volta, né? Em relacionamento, talvez tenha algum relacionamento na sua vida que você acredita que ainda dá pra salvar, ainda não chegou nesse ponto sem volta, né? Nesse caminho sem volta. Talvez isso seja isso, porque é que eu não vou lembrar agora, então não sei se eu tô falando besteira quando eu digo que talvez se as coisas tivessem sido diferentes, o relacionamento deles poderia ter sido diferente, eles poderiam ter tido um relacionamento mesmo de pai e filho, né? Mas eu não sei, porque faz muito tempo que eu vi os filmes e eu não sou tão doida do Star Wars. Então eu vou ficar devendo a parte da história que pode ter a ver com a sua leitura. Tá, então vamos ver. Pode ter alguma coisa a ver com infância também, né? Porque os filmes do Star Wars, né? Os primeiros filmes do Star Wars são antigos, né? Pode ter a ver com infância também. Pode ser uma relação fraternal, pode ser uma figura paterna, né? Uma pessoa que você vê como pai, né? No caso, você seria aqui a criança, talvez? Não sei, mas tem alguma coisa de relação fraternal aqui. E
alguma coisa de infância, alguma coisa de criança, a jovialidade da criança, a inocência da criança, a espontaneidade da criança, pode ter alguma coisa assim. Não deixa chegar no ponto sem volta. É alguma coisa assim. Tem a oportunidade, tem ainda a possibilidade. Porque me veio também o Joe e a Ellie de The Last of Us, né? Que eles tinham uma relação super legal, aí a merda bateu no ventilador, e aí deu no que deu, e né? Então, e me veio a análise da Isabela Boscov, que ela fala, né? Não vai dormir de mal com as pessoas. Pode ser a última coisa que você... Você não sabe se essa vai ser a última coisa que você vai falar pra essa pessoa, né? Então, alguma coisa do tipo assim, ainda dá pra salvar alguma coisa ou não espere chegar no ponto sem volta, nesse caminho sem volta. Alguma coisa do tipo. Vamos ver. Ok. Carta do mover. A carta do mover, ai, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Emoções afloradas. Que a carta do mover, ela é uma carta de número 45, né? 4 mais 5 é 9. 9 fala sobre o fim, mas 9 também fala sobre superação de ego. Tem alguma treta de ego, é alguma treta de teimosia, alguma treta de orgulho, de vaidade. Me veio a expressão na cabeça, mas ela fugiu agora. Porque a carta do mover fala sobre atitudes impensadas, atitudes impulsivas. Essa carta, ela tem a habilidade de se mover muito rápido. Então, uma das mensagens dela é: não existe não existe meio termo. Ou é 8 ou é 80. Então, você tem que tomar cuidado. Às vezes, a gente precisa mais da lógica do que da emoção. Tanto que, né, a captura dessa carta tem muito a ver com isso também. Porque a Sakura estava entrando em pânico. Ela não estava conseguindo encontrar a carta, ela estava entrando em pânico. E aí o Kero falou: calma. Você consegue sentir a presença das cartas. Respira fundo, fecha o olho, se concentra. Porque eu acho que eles estavam em público e seres humanos que não têm magia não podem ver, né, a magia em ação, porque ia dar um problema louco. Ela tava preocupada, ela tava desesperada. Ai, ninguém pode me ver, ninguém pode ver, ninguém pode ver. E aí o cara fala: calma, você consegue fazer isso. Respira fundo, sossega o seu pagode, fecha o olho e sente a presença dessa carta. E não deu outra, né? Então tem aqui uma coisa de superação de ego. É alguma coisa assim. Tem gente aqui que não quer dar o braço a torcer por vaidade. Tem gente aqui que não quer dar o braço a torcer por birra. Acho que era essa a palavra que eu tava procurando. Birra. É alguma coisa de birra. Deixa eu ler o mover. Peraí. Ela é gerada pela... Ela é regida... Gerada é foda. Regida pela lua e pelo vento. Lua fala sobre emoção, o que está escondido, o que está dentro da gente. E o vento rege a mente e a comunicação. Então vamos lá. Cuidado com o temperamento e com a língua. Né? Sua sorte natural está abatida e a causa aparenta ser alguma atitude impensada, exagerada ou impulsiva. Ninguém gosta de uma pessoa muito dramática. Mantenha suas promessas e assuma os seus BO. Se comunique do melhor jeito que puder, porém, pense antes de abrir a boca. Não se deixe mover pelo emocional. Às vezes precisamos mais da lógica. Então tem alguma coisa de vaidade, tem alguma coisa de ego, tem alguma coisa de birra, tem alguma coisa de teimosia aqui. Por quê? O 9 também fala sobre superação de ego, né? O aceitar o fim para que o começo possa chegar. Né? Tanto que essa atitude remete muito à carta da morte invertida no tarot tradicional, né? Que a carta da morte fala sobre mudança. A carta da morte invertida fala sobre resistir à mudança. Mas a mudança, gente, ela vem. Quer você queira, quer não. E às vezes a gente tem que simplesmente largar a mão do volante, largar a mão do controle e falar: bom, é isso, tá vindo. É isso, deixa eu ver. Então tem alguma coisa aqui, alguém não quer dar o braço a torcer, alguém se recusa a dar o braço a torcer, tem alguma briga, tem algum rancor, tem alguma picuinha que não... Oh. 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 Carta das Trevas, que é o quê? Mais o número 9. 27, 2007 é 9. A Carta das Trevas, ela é uma carta atributo, um dos grandes arcanos desse baralho, né? Essa carta foi... Essa é uma carta que demanda muita energia, né? Mas ela fala sobre cansaço, ela fala sobre desgaste, ela fala que você tem muita coisa, ai, gente, esqueci agora. Tem muita areia no teu caminhão.
né? Procure descansar. Você tá assumindo muita responsabilidade, você tá assumindo muita bucha, você tá assumindo muitas coisas que não são sua responsabilidade. E essa carta também fala sobre o tempo natural das coisas. Tem um quê de desistência aqui, tem um quê de soltar aqui, tem um quê de deixar esvair, de deixar cair, de deixar ir, né? Que essa carta fala, espere pelo tempo natural das coisas. Você não consegue acelerar, e é muito louco, né? Porque essa carta é super rápida. Você não consegue acelerar as coisas. Então, é tipo assim, você tá estressado, você tá pé da vida e você quer, sei lá, fazer um café. Aí você vai ferver água pra fazer o café. E aí você fica olhando pra água no fogão e fala, vai, ferve. E você vai começar a ficar estressado e você tenta apressar o processo de fervura da água e isso vai te ajudar? Não. Você só vai passar mais raiva. Não vai ferver a água mais rápido, né? Tanto que até a gente fala, é você tirar o olho da água, a água ferve. Ou seja, espere pelo tempo natural das coisas. Você não pode forçar a aceleração de uma massa de pão para ela fermentar. Porque não vai ficar bom. Você tem que esperar a massinha descansar para você colocar a massa no forno e aí você fazer o pão, né? Carta da criação. Temos um número 37. 3 mais 7 é 10, 0 mais 1 é 1. Então nós temos 199, 919 ou 911. Igual a música da Lady Gaga. Meu maior inimigo sou eu. Né? A carta da criação fala sobre não se deixar prender pelos meios tradicionais de criação. Né? Fala sobre leveza, fala sobre expressão, fala sobre a sua imaginação é o limite. Crie. Dá para escrever uma nova história, montinho número 1. Gente, é alguma treta com alguém. É alguma treta com alguém. Os dois lá, é um cabo de guerra, vocês não querem ceder, vocês não querem dar o braço a torcer, vocês não querem admitir que errou, vocês não querem admitir que tem parcela de culpa nessa história, é alguma coisa do tipo. Porque a criação, ela é um livro, certo? Esse livro pode ser usado para muitas coisas. Uma das mensagens dessa carta é você pode escrever uma nova história. Você pode escrever um capítulo novo. Tanto que quando esse livro, né, a carta, o livro da carta é encontrado, tem uma mensagem lá. Por favor, como é que era? Por favor, termine a minha história. Ou continue a escrever essa história. Né? Tem uma mensagem de incentivo aqui. Então, assim, dá pra virar essa página. Livro de novo. Dá pra virar essa página. Mas tem gente aqui que ou tá tentando acelerar um processo de perdão, ou alguma coisa do tipo. Tem gente que tem um excesso de carga emocional aqui que não é legal. Você pode, inclusive, usar de meios criativos e da arte para até expressar essas emoções melhor. Mas é assim, eu acho que tem mais de uma coisa aqui. Aqui tá tudo, né? Tem uma impulsividade, tem uma aflição, tem alguma coisa, um sentimento alguma coisa de se sentir afoite, de se sentir talvez uma resistência ao fim, talvez uma resistência a aceitar que acabou, ou que para que isso mude, alguém precisa ceder, alguém precisa dar o braço a torcer, e aí o ego chega e fala, não, eu não vou admitir que eu errei, eu não vou pedir perdão primeiro. É que eu não sei como é que é situações, né, gente? Isso aqui é uma leitura geral. Então, como eu falei, se não bateu, solta. Mas tem alguma coisa aqui, alguém quer... Tem alguma coisa que não pode ser acelerada. Você não pode acelerar o processo criativo, por exemplo, da escrita de um livro. Tem que vir na tua cabeça, gente. Vocês não viram o que deu com Alan Wake, gente? Vocês não jogaram Alan Wake? Não pode, tem que esperar vir, senão não é legal, né? É alguma coisa do tipo. Tem alguma coisa no meu olho, inclusive, que está me incomodando. É isso. Eu não sei se deu pra fazer sentido pra vocês. O que vocês precisam ver agora? Tem gente aqui que não quer dar o braço a torcer. Tem gente aqui que tá tentando fazer o Sol girar. Sol girar não. A Terra girar mais rápido ao redor do Sol. E não é assim que funciona o rolê, tá? Tem gente aqui que tem tem que tirar alguma coisa do peito, mas tem uma coisa de teimosia aqui. Tem uma coisa de teimosia, tem uma coisa de não vou, mas precisa ser feito. É a carta da morte invertida, tá? Mas, assim, dá. Só porque uma coisa é desagradável não significa que ela seja impossível. E é de novo o que eu falei. Não espera chegar no caminho sem volta. Não espera chegar no ponto onde não dá pra voltar. Não dá pra fazer a curvinha em U e pegar o retorno. Não deixa chegar no ponto onde você passa do retorno e aí fudeu. Não dá pra pegar o retorno, não dá pra voltar. É alguma coisa do tipo. Dá pra fazer. Tem uma carga emocional. Tem uma pressa muito grande aqui. Pra que ter pressa? Por que pressa? Escreve uma coisa que
ajuda muito. Pega uma folha, um papel e começa a escrever tudo que tá dentro de você. E solta os cachorros. Solta os cachorros, tá? Ai, gente, eu não sei se isso ajudou ou não, mas é isso. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. E é isso. Tchau. Montinho número 2. Ai, fia, passei a mão na luz. Montinho número 2. Ó, você que escolheu o brinquinho. Que eu não sei se isso é brinco, eu não sei se isso é parte de um colar, eu não sei se isso era parte de um mobile, eu não sei. Mas, né, Pedra da Lua. Pedra da Lua fala sobre intuição, fala sobre habilidades extrasensoriais, mas também tem o lance, né, por ser a Pedra da Lua, tem o lance da introspecção, tem o lance dos sentimentos. Alguém está ignorando o que a intuição está falando? Alguém está ignorando o que realmente sente? Alguém está ignorando alguma coisa? Porque a Pedra da Lua ajuda a te mostrar, né? A Lua ajuda a te mostrar. É que eu ainda tô aprendendo sobre cristal, gente, né? Mas eu sei que a Pedra da Lua é um dos cristais da Selene, é um dos cristais da Artemis, né? Selene é a deusa da Lua, a Artemis opera no- nesse rolê da Lua, né? Uma das deusas da Lua, né? Mas não sei, porque isso aqui é um balangandãzinho, né? Decorativo, né? É um acessório. Uma lanterna, alguma coisa de lanterna, alguma coisa. Eu tô na Lanterna dos Afogados, eu tô te esperando ver se não vai demorar. Pode ter a ver com essa música, né? Do Paralamas do Sucesso, Lanterna dos Afogados. Mas é alguma coisa de festa, uma comemoração. Foi em algum evento que aconteceu alguma coisa? Você se apaixonou em um evento? Você se apaixonou em um evento? Você teve um tum-tum aqui, aquele momento tum-tum das pétalas de rosa voando em câmera lenta dos anime shoujo, num evento, numa festa? Alguma coisa sobre noite, né? Porque é Pedra da Lua, mas tem alguma coisa sobre um prédio à noite. Não sei. É um prédio à noite. Você foi num desses restaurantes de prédio, dos rooftop da vida, e você conheceu uma pessoa e você está fingindo que não? Você está ignorando? Gente, é igual a Megara no Hércules. Não, não direi que é paixão. Você está assim, não direi que é paixão. Pelo menos em voz alta, não direi que é paixão. Não sei, mas é alguma coisa celebratória, alguma coisa de evento, alguma coisa de festa. Aconteceu alguma coisa em alguma festa. Ou você quer dar uma festa, ou você quer começar a trabalhar com um evento. Porque tem alguma coisa que você já sabe que é verdade. Tem alguma coisa que você sabe que é verdade. É tipo, me veio, sabe quando o negócio tá debaixo do seu nariz? É quase como se essa verdade tivesse, tipo, pendurada na tua frente. Que é o famoso se fosse cobra me mordia, que tá na sua frente e você não percebe. Estava aqui o tempo todo, só você não viu? Pode ter a ver com a música da Pitty. Né? Pode ter a ver com a música da Pitty. Eu sei que carta é essa, então eu não vou fingir surpresa. Se você não sabe, eu gosto de descobrir qual que é a carta com todo mundo. Então eu sempre puxo elas de boca pra baixo, que eu gosto de virar junto pra saber. Só que o meu baralho, ele é um guerreirinho, que ele pode voltar pra casa por conta própria. E algumas cartas, eventualmente, ficaram marcadas por conta de uso e por conta do tempo. Então eu não vou fingir surpresa com essa aqui, que é a carta exatamente das bolhas. Fim de um ciclo vicioso, fim de um padrão ruim, fim de uma sujeira, fim de detritos, fim de obstáculos, né? Que essa carta ela foi criada com o intuito de limpar, né? Mas se eu não me engano, essa carta ela tem a tendência às vezes de ficar meio loucona no rolê e aí essas bolhas, né? Perdem o controle e aí vira uma sujeira, né? Você pega um negócio pra limpar, aí acaba virando uma sujeira, você tem que limpar o negócio que você trouxe pra limpar porque acabou virando sujeira, né? 38, 3 mais 8 é 11. 11 fala sobre divino. De novo, intuição. Estou falando com a minha casa. Tem alguma coisa a ver com Buffy. Tem alguma coisa a ver com Buffy e a Caça a Vampiros. Talvez você seja dessa geração que viu Buffy estrear na TV. Oi. Pode ter a ver com Spike, pode ter a ver com a Buffy. Esqueci o nome da outra moça lá. Do Buffy que eu esqueci. Da moça que era outra caçadora de vampiros, eu esqueci. A morena, esqueci. Mas estou falando com a minha galera intuitiva aqui. Né? Estou falando com a minha galera intuitiva aqui. É uma coisa, você vai parar de negar alguma coisa. É alguma coisa, tipo, eu vou parar de negar. Não direi que é paixão. Pode ter a ver com amor, pode ter a ver com amor. Né? Porque me vê, eu não direi que é paixão. Né? Lua, sentimento. Mas o sentimento não precisa necessariamente ser amor. Pode ser algum... Por exemplo, você reconhecer que você tem um padrão comportamental negativo. Você fala, não, vamos parar com isso. Vou parar com isso. Né? Vou parar de ficar empurrando as coisas, vou parar de ficar adiando, vou parar de ficar protelando, vou parar de ficar postergando e eu vou fazer essa limpezinha. Vou pegar esse quartinho da bagunça que você está ignorando a existência,
né? E vou limpar isso ou vou reconhecer alguma coisa. Porque a carta das bolhas fala, não espere cair do céu, né? Faça um esforço. Mas tem uma limpeza aqui, porque essa carta também ela é muito de boinha. Ela é muito tranquilinha. Deixa eu ver. A carta da sombra. Motivo que você... O que você precisa ouvir agora? Para de fugir! Para de fugir! Você está fugindo! Você está fugindo de alguma coisa. Carta da sombra fala sobre a causa e a solução de um problema. Carta de número 2. 2 fala sobre equilíbrio, 2 fala sobre dualidade, 2 fala sobre harmonia. Né? Equilibrar o lado luz com o lado trevas. Equilibrar o sol com a lua. Talvez tenha um excesso de lua ou uma ausência de lua. Tem alguma coisa que tá fora do rolê. Você tá ignorando alguma coisa, você não está ouvindo alguma coisa. Tem um ruído aqui, né? Porque a ansiedade, ela grita, a intuição sussurra, né? Então tem um ruído aqui que não tá te deixando perceber essas coisas. E a carta da sombra fala causa e solução de um problema. Quanto mais você fugir dessa sombra, maior ela vai ficar. Né? Pode ter alguma coisa a ver com o Peter Pan, que a sombra do Peter Pan, ela é viva. Né? Ela tem vontade própria. Eu ia dar um spoiler, mas eu não vou dar um spoiler de Critical Role. Eu ia dar um spoiler de Critical Role, não vou dar um spoiler. Tá? Mas pode ter alguma coisa a ver com Peter Pan também. Talvez uma resistência a crescer, ou você se recusa a crescer, a ter uma postura mais adulta, ou ser uma pessoa adulta. Mas assim, gente, ninguém sabe como é ser uma pessoa adulta. Todo mundo se sente uma criança enorme. Tá? Não sei qual que é a sua idade, né? Mas é assim, todo mundo se sente uma criança num corpo grande e a gente tem que, tipo, declarar imposto de renda. E aí todo mundo chora, mas a gente dá um jeito de fazer. A gente não recebeu o manual de instrução, né? E essa carta... Por que o lance nessa carta vai correr atrás de você? Porque ela é uma rastreadora. Ela tem a habilidade de rastrear pessoas e coisas usando sombras existentes, né? Mas é que tá. O problema pode ser solucionado, até porque a primeira carta que eu virei fala sobre o fim de um ciclo vicioso, fala sobre limpeza, fala sobre rejuvenescimento e renovação. Você consegue lidar com o que é que seja que você está ignorando. Talvez você tá com medo de se relacionar de novo. Pode ser, eu tô achando que é alguma coisa de emocional de amor. Talvez você tá com medo de se relacionar de novo porque você teve um histórico muito ruim de relacionamento, ou você teve um relacionamento muito ruim, o seu último relacionamento, o término foi treta, foi difícil, né? E isso deixa ferido na gente. E a gente não quer ver essas coisas. A gente não quer, mas aí o trabalho de sombra chega e fala, então, vamos equilibrar aqui, gente. Tem que equilibrar aqui as coisas. Temos que fazer isso aqui, né? Faça terapia, inclusive. É muito bom, tem de graça pelo SUS. Deixa eu ver se eu acho uma carta. Carta na onda. 39, 9, 10, 11, 12. Tá, 2 mais 1 é 3, 3 é comunicação. A carta da onda fala sobre uma atitude flexível. A onda vai pra baixo, a onda vai pra cima, mas a onda só quebra pra frente. Onda não dá pirueta, onda não dá ré. O que significa que o progresso, ele não é linear. Um dia você vai conseguir fazer 20%, um dia você vai conseguir fazer 97%, um dia você vai conseguir fazer 2%, um dia você vai conseguir fazer 300%. Você ainda está fazendo progresso, né? Seja uma marola ou uma onda gigante de surfista do Havaí. A onda sempre vem. Né? Uma atitude flexível. Pode ter a ver com coisas do passado, afinal de contas, estamos em Mercúrio retrógrado. Né? É uma lavagem, é uma limpeza. Você só consegue limpar um cômodo se você encarar a sujeira do cômodo. Se você ficar pensando que não existe essa sujeira, ela não vai magicamente sumir. Não é pra você fugir da briga. E não é pra você também achar que tem que resolver tudo em um dia. Porque dependendo de como for essa sujeira, você não vai resolver em um dia. E tá tudo bem. A carta da onda acabou de falar isso. Tá tudo bem. Meu, tô muito cansado, tô muito exausto, tô muito, sabe? Quem tem depressão sabe, a pessoa, sei lá, se tem dor crônica, é difícil de se mover às vezes. Às vezes a gente não tem energia, às vezes a gente não tem disposição, a gente não tem motivação, ou alguma outra questão que impeça, né, essa performance 100% capitalismo, tem orgulho de mim, né, me dê valor. Então, assim, você chega nesse quartinho da bagunça, metaforicamente falando, e, meu, tem sujeira pra tudo quanto é lado, tem bagunça pra tudo quanto é lado. Eu vou arrumar uma mesa. Ou vou
abrir uma das gavetas, eu vou arrumar metade da gaveta. É o que eu consigo fazer por hoje. E acabou! Porra, incrível! Você conseguiu metade da gaveta, cara! Melhor que nada. É um começo. E muitas vezes, pelo menos comigo, assim, quando a minha depressão tá, né, e eu preciso arrumar as coisas, eu começo um pouquinho. Aí eu faço um pouquinho. E isso me dá o quê? Ânimo. Isso me dá o quê? Motivação. Isso me dá o quê? Vontade. Ah, meu, eu consegui fazer essa metade da gaveta. Será que eu consigo fazer a outra metade da gaveta? Vamos ver. E aí eu começo. Se fica demais, eu paro. Se não, eu continuo. E aí vai. É tipo como vai aquecendo os motores e eu consigo fazer as coisas. Até consigo colocar uma música, sabe? Então, assim, motivo número 2. Essa sujeira, esse quartinho da bagunça, essa meia encardida, você consegue lidar com isso. Você consegue lidar com isso. Você consegue fazer isso. Só vai com calma. Sabe? Vai com calma. Trabalho de sombra não é uma coisa que a gente resolve em um dia. Trabalho de sombra é uma coisa pra vida. E tem sombras que são mais difíceis que as outras, sim. Tem dia que você vai conseguir lidar com aquela sombra, nossa, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Mas tem dia que você não vai conseguir nem olhar na direção daquela sombra. E tá tudo bem. Trabalho de sombra também significa se cuidar. Como é que você vai lidar com uma coisa difícil se você não se cuida também? Tá ligado? Então, assim, escute sua intuição. O corpo não mente, a intuição não mente, tá bom? Dá pra limpar, sim, essa sombra. A sombra, ela esconde, mas ela revela e ela te ajuda a descobrir coisas. É igual o Três de Espadas. O Três de Espadas fala da dor, mas ele também fala da ferida, né? Você só consegue descobrir o que tá acontecendo se você for no médico, né? Você tá com uma dor no braço, você vai no médico. O médico fala, ah, você puxou o músculo aqui, entendeu? Você só vai descobrir o que tá acontecendo se você encarar. E dá pra fazer isso aqui. Você consegue fazer isso aqui. Tem alguma pessoa do reino da lua, de influência, de magia, etc., entidade, que tá do teu lado. Pede ajuda. Tá? Eu vou embora. Tchau.